Vídeo 4: a importância da sociologia no ensino médio. Eu colocaria que a sociologia seria importante desde o fundamental. Ah, por que, Alberto, desde o fundamental? Cara, se a pessoa vive em sociedade, ela tem que começar a entender desde os princípios. Nós temos alunos na escola de ensino público que hoje tá na escola e não sabe por quê. Como assim? Não sabe por quê? Cara, eles não têm princípio de vida, eles não têm objeção de futuro. Teve caso de eu dar aula e perguntar para o aluno, conversando com ele, falar, cara, tipo, uma questão simples. Em quem você se inspira? Deu o aluno. Ninguém. Aí você conheceu o aluno, né? Falei, pô, ninguém, então, cara, é só ou alguma coisa assim. Então, fui conversando com o aluno. Você tem família? Tenho pai, tenho mãe. Tem avós? Tem. Você curte música? Gosto de quem? Tá, fulano, tal, isso, aquilo, rap, pá, piriri, pororó. E nenhum deles te motiva? Não. Sua mãe trabalha? Trabalha, meu pai trabalha também. E eles não inspiram em você em nada? Não. Tem ninguém ao qual você olha e fala, pô, essa pessoa aqui tem algo a ensinar, tem algo a falar? Não tem não. Então eles estão ali, eles não sabem por quê. E acho que a resposta tá na sociologia e na filosofia, no ensino fundamental. Questionar isso aí, o porquê, como funciona e tal, por que vocês estão aqui. Porque eu falei, teve aula que eu cheguei a falar, pô, você tá aqui desde as 7 da manhã, vocês estão aqui e vocês gostam de estar na escola? Não. Essa é a realidade. Não vão mentir. Vocês estão aqui por quê? Porque meu pai quer, minha mãe quer, porque não dá pra ficar em casa, tem problema com os pais. Porque não tenho pra onde ir, esperar merenda, porque eu pego algum benefício social e eu estando na escola eu recebo. Estamos no Brasil, essa é a realidade. Nós temos que partir da realidade do aluno, não da nossa. Essa é a realidade do aluno que está ali. Tem que entender esse aluno. Mas também tem que falar pra ele, cara, você tem que entender o porquê você tá aqui. A partir do momento que ele entende o que tá fazendo na escola, ele vai corresponder de uma maneira positiva. A partir do momento que ele não tem essa compreensão, ele vai agir negativamente, que é o que acontece. Quer um exemplo? Professor Alberto, mas dá um exemplo aí pra mim. Cara, o aluno fica nono, né? Vamos lá, oitavo, nono, começa a aula de inglês. Oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro, 5 anos. Cara, era no mínimo por chegar o Barack Obama e dar o carimbo assim, ó, inglês motherfucker. Moleque saiu daqui falando que nem gringo. Quase um nativo. Só não morou lá, mas tá falando inglês quase perfeito. Tem um sotaque. É normal. Não. O moleque sai lá e verbo to be. Aí você pega o moleque o que manja um inglesinho razoável. Onde você aprendeu? Aprendi no jogo Minecraft. Aprendi no Counter-Strike. Aprendi lendo O Senhor dos Anéis. Porra, o professor tá perdendo pra um jogo de videogame, cara. Por quê? Porque o professor não entende o seu aluno. O professor não entende de onde o seu aluno vem. Como funciona a cabeça do seu aluno para aprender. Ele só chega lá e copia aí. Já tem pouco tempo de aula.
45 minutos, 50 minutos de aula. O moleque chega das 7 até as 11h30 na escola. Fica um terço do seu dia ali na sala de aula. Pra não aprender nada. Porque o professor não entende ele, cara. Não entende a maneira como ele aprende. É culpa do professor? É. É culpa do aluno? Não. É o aluno que é bagunceiro? Se o cara ele não tá prestando atenção na sala de aula, ele tá no lugar onde ele tem que ficar sentado, o que ele vai fazer? Vai conversar, vai badernar, vai atrapalhar a aula. E a última coisa que ele vai fazer é prestar atenção, cara. Ele tem que entender como funciona o organismo humano. Pô, você tem uma molecada que tá na sala de aula. Para e pensa. Tudo pré-adolescente, os hormônios tá vibrando. E você ainda quer que eles fiquem quietos? Tem alguma coisa errada com a escola. Se a escola não entende o aluno. Já ouvi falar que tem um autor que ele fala que esse método de ensino aqui que nós utilizamos é método do século XIX, francês, né, cara? Você colocar um professor do século XIX na sala de aula, agora, 2018, ele dá aula tranquilamente. Vamos falar, a formatação é a mesma, só vai mudar a linguagem. É uma parte de criança, dentro de 4 paredes, um quadro negro, sentado de frente pra mim, aonde eu escrevo, e a única diferença que ele vai falar é que ele tinha mais poder na sala de aula, ele podia bater. Eu tinha mais direito, podia sentar chinela no aluno, e se ele não copiasse, a palmatória cantava. Ele vai reclamar disso. A desvalorização do professor. Por que será? Eu tenho a minha opinião sobre isso. Por quê? Pois eu entro em detalhes. Porque o professor é tão desvalorizado. A função, né, professor, que é tão honrada, digna, como falam, é desvalorizada. Eu tenho um professor em formação. Eu tenho minha opinião do porquê. Mas aí você entra no mérito ou desmérito de não conseguir ensinar o seu aluno, porque o professor não entende o aluno. Alguma coisa está errada com esse professor. Não entende como funciona o mecanismo de aprendizagem. O professor, ele não é o cara que tem o conhecimento, cara. Ele não detém o conhecimento. O professor, ele é a ponte do conhecimento. Ele é a ponte para o aluno. O aluno é o conhecimento. Ele fica ali, ó, no meio. Aqui. Tem o conhecimento do lado de cá, o aluno do lado de cá. O professor é a ponte. Se o professor não sabe, ele é a ponte que vai levar até o conhecimento para o aluno. Ou vai trazer para o aluno. Se ele tem domínio, ele traz para o aluno. Uma linguagem que o aluno compreenda. Se ele não tem, ele leva o aluno até lá. Ele não pode esquecer que o aluno também é um objeto de aprendizagem e de ensinamento, porque o aluno não vem vazio. Ele aprendeu várias coisas e hoje a escola ensina coisas que para ele não faz sentido na vida dele. A partir do momento que os professores começarem a falar a linguagem do aluno, a linguagem da aprendizagem que Paulo Freire falava, muda. As coisas vão mudar. Roberto, mas como assim vai mudar? É só você entender. Se nós vivemos num ambiente de embate, de luta, por direito, luta isso, esquerda, direita, os dois sempre se enfrentando. E a resposta já todo mundo deu. O mundo já falou a resposta, cara. Mas como assim? Eu vou falar sociologicamente como o mundo já falou a resposta. Vamos fazer um estudo sociológico aqui
bem cafona. Vamos fazer uma observação de países onde tem um índice bom de educação. Sendo últimos deles, Estados Unidos. Olha só. Educação nos Estados Unidos é paga. Qual é a maior dívida do cidadão americano? Educação e saúde. Ficando em terceiro, imobiliário. Educação, saúde e moradia. Em dívida, eles têm a maior dívida. Pô, Roberto, beleza, isso daí é Estados Unidos. Um outro país aí. Japão. Chegaram na primeira dama do Japão lá. Qual é o segredo do Japão para ser uma cidade civilizada, tal, primeiro mundo? É uma ilha, cara. É uma ilha, tamanho de Ilhéus quase aí, ó. Rio de Janeiro, tamanho do Rio de Janeiro. 10 vezes mais população. Quase o tamanho do Rio de Janeiro. Qual é o segredo? Ela vira e fala: educação, educação e educação. Não fala mais nada, só fala isso. É de se pensar. Aí você faz uma outra análise. O Japão foi um fenômeno. É até legal lembrar isso daí. Depois da Primeira Guerra, que eles começaram a investir fortemente em educação, mandando os jovens deles para a Europa, para os países desenvolvidos, para esses jovens voltarem para dar aula. Olha só, cara. O governo japonês investia para eles sair para fora, mas eles traziam isso daí, eles desenvolveram. Cara, o Japão saiu quase em 30 anos, ele saiu da guerra de espadinha para um país. Ele saiu do feudo, praticamente, pro industrial, assim, da noite por dia. Uma coisa absurdo. Por meio da educação. Vamos colocar outro país aí. Finlândia, Dinamarca, Suécia, esses países da área ali, europeia ali. Os caras chegou num ponto que os caras estavam numa forte crise devastadora e tal, daí os ministros chegaram, né? Falaram: cara, tem que mudar. Como a gente vai mudar? A gente precisa de pessoas para mudar a situação do país. Só que toda a escola é paga e tal, vamos ter que dar condições aí. Vamos trazer de fora, pessoas de fora? Isso daí não vai adiantar, não vai adiantar o que ocorre aqui. Aí vamos formar os nossos. Aí eles tiveram que ter a decisão. Escola pública. Pra você ver. Educação. Escola pública de qualidade, do primeiro à universidade. Educação, de novo, com prioridade. 30 anos, logicamente você leva uma geração para dar o resultado. Mas 30 anos, cara, primeiro, educação, saúde e segurança. E moradia. Primeiro lugar. Aí você vê onde está a maior importância. Educação, cara. Os países de primeiro mundo já mostraram educação. Não adianta você pensar, você pode pensar no maior projeto de desenvolvimento do país. Se você não passa na base educacional do seu próprio povo, de educação formal, não vai mudar. Porque é um processo contínuo. É um processo longo, a longo prazo. 30 anos. Mas quando ele dá resultado, você gerou uma geração de pessoas com um pensamento diferenciado. Pô, Alberto, então educação é o caminho. Sim, educação é o caminho, cara. E eles sabem disso. O governo brasileiro sabe disso. Só que o que acontece? Quando você tem educação nesses países, olha só como o nível de educação diminui a renda per capita.
do país. A diferença, vou colocar essa diferença dos ricos e dos pobres. Foi o que aconteceu. Os privilégios, o cara falou, vou ter que colocar o filho do rico e o filho do pobre na escola, e a educação vai ter que ser de qualidade. Se a educação é gratuita, o filho do rico está na escola pública. Então, automaticamente, o rico quer que o filho dele estude e aprenda. Então, ele vai vista grossa, que é o interesse dele. Se nós vivemos numa minoria que domina, essa minoria com os filhos na escola pública, eles vão querer investimento ali, na pública. Eles vão fazer vista grossa para aprender, educação de qualidade. Foi o que aconteceu. Ah, não. Deu outra situação aí. França. Só você ver. China. China saiu, cara, num exponencial brabo, assim, ó. É comunista. É um tipo novo de comunismo na China, sim, é. Mas ele saiu da... Tipo assim, o nível de educação do povo era esse. Cara, eles fizeram assim, ó. Pra se igualar com o ritmo de crescimento deles. Por isso que eles ganharam o mundo. O governo investiu pesadamente em educação, cara. Vamos formar técnicos. O que o mercado tá pedindo? Vamos formar aqui, ó. Não vamos trazer de fora. Não, vamos formar aqui. Aqui tem que ser referência. Se trazer, vamos trazer de fora para formar os nossos. Não para trabalhar aqui, para formar os nossos. Esse é o pensamento deles. Aceitamos professores? Sim. Formados? Sim. Com doutorado? Sim. Para ensinar os nossos. Mas nós queremos os melhores. Aí, ó. 7 pontos. Essa é a diferença. A educação vai fazer a diferença no Brasil. Quanto menos atrasar esse programa de educação no Brasil, mais o povo vai sofrer. As desigualdades, elas baixam, só que o pessoal quer manter os privilégios. Então ele prefere manter a educação baixa. Vamos dar uma educação ruim pro povo, que o povo vai se manter aqui, ó, na ralé. E os cargos daqui pra cá que precisam de graduação ou doutorado, alguma coisa, é os nossos que vão se manter. Assim que eles mantêm a pirâmide, assim, ó. É uma maneira chucra, bruta de pensar. É. Mas é isso que acontece no mundo. É uma observação. Deu certo nos outros, por que não pode dar aqui? É interesse de poucos, cara. Ah, mas o governo não deixa. Se o governo não deixa, vamos começar da base. A base somos nós. Dando aula, falando a importância, falando a linguagem do povo. Aí na escola lá dar aula com vontade, entender a cabeça do aluno para poder dar uma boa aula para ele. Para esse aluno chegar em casa e fazer a diferença. Conversar com o pai, porque você não forma só o aluno, você forma também os pais. É fazer esse aluno, o professor, o pai falar, pô, a escola com o meu aluno, com o meu filho tá é boa. E esse pai voltar a frequentar o ambiente escolar e acompanhar. Aí ele vai poder opinar o que é bom, o que é ruim pro filho. Muito pai tá falando, a escola sem partido é bom, que isso e aquilo. Ele nem sabe como o filho dele tá na escola, cara. Ele quer falar de educação, ele nem frequenta o ambiente escolar. A partir do momento que ele estiver lá dentro da escola, vendo qual é o trabalho sendo feito com o filho dele, ele vai falar, cara, respeita o professor. O cara vem aqui te dar aula, ganha pouco, pô. E é uma contrapartida, o professor tá sendo desvalorizado porque ele não valoriza o próprio aluno. Vou continuar esse outro vídeo aí, mas vocês entenderam o raciocínio e a mensagem tá dada.